É isso aí, investidores. Vamos lá para a nossa primeira aula. E essa vai ser uma aula bem legal porque ela vai facilitar a interpretação sobre como que vamos ler o gráfico de candlestick, como que a gente começa a contextualizar os cenários para a leitura gráfica. Então, o que eu separei aqui? Os principais tipos gráficos utilizados nós vamos abordar nessa aula, tanto os tipos gráficos quanto os tempos gráficos. Então, quais são os gráficos que vamos falar? Gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de candle, que esses gráficos são gráficos temporais, onde eles dependem do tempo para se movimentar. E por último, vamos falar de um gráfico atemporal, que é o gráfico de Renko, que eu acredito que muitos de vocês aí têm curiosidade para saber como que se trabalha dentro do gráfico de Renko, beleza? Então, vamos começar pelo gráfico de linhas, e aí a gente começa a partir dele para explicar até o Renko como que ele funciona. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que dentro de um gráfico nós temos dois eixos. O primeiro eixo, que seria o eixo X, nós falamos que ele é o preço, e o eixo Y, então, é o tempo. Como um gráfico normal, né? O que acontece? Quanto mais o tempo vai passando, o ativo vai se movimentando. Então, nós temos aqui na escala, a escala do preço, eu vou colocar, por exemplo, de 10 em 10 aqui a escala, e aí aqui no tempo eu vou colocar, por exemplo, de 1 em 1 dia, beleza? Então, cada barrinha aqui que está passando é um dia e assim sucessivamente. Quando eu estou trabalhando dentro de um gráfico de linhas, o que acontece? Deixa eu até escrever aqui, ó, gráfico de linhas. Gráfico de linha. O preço ele vai se movimentando através do eixo X e do eixo Y, passando o tempo ele vai fazendo então a sua cotação. Então essa aqui é a primeira função do gráfico de linha, a gente consegue interpretar o movimento que o mercado vai fazendo. Se o preço está subindo a gente consegue visualizar, e se o preço está caindo nós também conseguimos visualizar. Qual que é a vantagem e desvantagem desse gráfico? Visualmente falando, ele é muito prático, mas se a gente for olhar de uma forma técnica, ele é bem ruim, ele é muito pobre em informação. A gente não consegue pegar literalmente cada detalhezinho, que é o que nós vamos ver a partir daqui com os outros gráficos. Esse gráfico de linha, eu acredito que seja o gráfico mais utilizado do mundo, foi o primeiro gráfico a ser utilizado na análise técnica para a leitura do mercado financeiro, independente do ativo. Então, todos esses gráficos que nós estamos abordando servem para fazer qualquer leitura de qualquer ativo. Você pode pegar Petrobras, pode pegar mini índice, mini dólar, pode pegar o mercado de Forex, mercado de criptomoeda, vai servir para todos os gráficos. Então, por isso que esse curso é muito importante, porque vocês vão estar sendo inseridos dentro do mercado financeiro para qualquer tipo de modalidade. Eu quero fazer um swing trade. Você também vai ter que ler um gráfico para decidir o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída. Eu quero fazer só um day trade, quero fazer um scalp. Você também vai estar trabalhando com um tipo gráfico. Então, é muito importante a gente ter isso aqui muito, muito afiado. Então, o primeiro tipo gráfico que nós vamos ver é o gráfico de linha. O tempo vai passando, o preço vai se movimentando, mas eu nunca, assim, observei alguém operando realmente o gráfico de linhas, porque ele acaba sendo pobre em informação, ele não contém muita coisa. Sendo assim, o próximo tipo gráfico que nós vamos observar é o gráfico de barras. Como que é o gráfico de barras? Simplesmente, no Japão, um operador de bolsa, eu não sei o nome dele, depois eu posso até trazer essa curiosidade para vocês, ele estava observando o gráfico de linha, ele estava observando o contrato futuro do arroz, o arroz mesmo, commodity, ele estava operando o contrato futuro dele, e aí começou a perceber que ele não tinha tanta informação pelo gráfico de linha, então ele quis criar algum outro tipo de leitura gráfica. Ele acabou criando o gráfico de barras, gráfico de barras. É esse gráficozinho aqui, ó. E aí o preço vai se movimentando de acordo com as barras. Mas então vamos lá. Como que funciona esse tipo gráfico? Primeira coisa que ele vai colocar é uma condição de tempo. Então vamos supor que ele está observando um tempo gráfico de 15 minutos. Então a primeira gíria de mercado, que não é gíria, mas é uma expressão que vocês vão ouvir muito. Time frame. O que significa time frame? Tempo gráfico, tá? Tempo gráfico, time frame. Vamos supor que ele comece a observar um time frame de 15 minutos. 15 minutos. Então, aqui embaixo, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o tempo de 15 em 15. Como assim? Era meio-dia, aí depois passou para meio-dia e 15, depois meio-dia e 30, e assim sucessivamente até chegar lá, por exemplo, nas 15 horas. 15h45, vou colocar. Percebam, é só de 15 em 15 minutos que o tempo está se movimentando. Então, esse foi o tipo gráfico que ele escolheu. Ele escolheu observar a movimentação do preço por um determinado período de tempo. Por isso que se chama gráfico temporal, assim como o gráfico de linhas. O tempo ia passando e a gente tem, então, a cotação do preço se movimentando. A diferença é que o gráfico de linha a gente estabeleceu lá mais ou menos um dia, aqui nós estamos estabelecendo de 15 em 15 minutos.
Já também outra expressão. Isso nós falamos que é um gráfico intraday. Por quê? É um gráfico que está dentro do dia. O dia nós contamos 24 horas. Então, tudo que for dentro de 24 horas nós chamamos de intraday. Como, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 4 horas, tudo são gráficos intraday. Quais são os gráficos que nós colocamos fora do dia? Aí a gente tem o semanal, o mensal, o próprio gráfico diário, gráfico de 2 semanas, gráfico anual, tudo que for acima. E aí, com o passar do tempo, vocês vão perceber que aí tanto faz a leitura gráfica para um day trade quanto para um swing trade. A única coisa que vai mudar, literalmente, é a questão do tamanho do tempo gráfico. Então, se eu quero fazer um day trade, eu vou estar trabalhando com gráficos intraday, gráficos dentro do dia. Se eu quero fazer no swing trade, aí eu preciso alongar um pouco o meu trade. Mas é um pouco mais complicado, como nós vamos chegar lá na aula da teoria de Dow, e a gente vai falar um pouco sobre as fases do mercado, que tem as fases primária, secundária e terciária. Depois vamos estudar Elliott, onde ele fala do fractal 5.3. Vocês vão ver que é um pouco mais complexo do que eu estou falando, mas acaba sendo uma coisa muito fácil quando a gente entende o que significa volatilidade. Vamos voltar para cá então. Então, olha só que legal. Então, aqui eu tenho o time frame de 15 minutos. Então, o que acontece? O preço ele vem aqui. Começou o dia. Começou o dia meio-dia. Vamos supor que a cotação do gráfico lá era meio-dia mesmo. Tipo, que abre o ativo, né? Aí o ativo abre aqui, ó, na cotação de 10. Então ele faz um risquinho. Abre na cotação de 10, ele faz um risquinho. E aí, o que ele fica observando? Toda a movimentação do preço de acordo com o tempo. Então, beleza. Meio-dia. Aí a cotação subiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Aí tá lá, meio-dia 1, pá, meio-dia 2, meio-dia 3, meio-dia 4, meio-dia 5, até que dá meio-dia 15. Aí fecha o ativo, fecha o gráfico de barra e abre outro. Por quê? Porque é de 15 em 15. Aí começou meio de 15, ó, começou outro. Começou outro, aí beleza, vai fazer outra oscilação. Pá, meio de 30, fechou, abre outro, meio de 30. Tal. Aí vem, meio de 45, tal. Ele vem. Então, o que eu quero que vocês observem? É sempre dessa maneira que funciona o gráfico de barras. Abre do lado esquerdo, fecha do lado direito, ok? Abre do lado esquerdo e fecha do lado direito. Deixa eu apagar tudo e vou desenhar de novo, só para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando. Por quê? Porque o gráfico de barras, ele é o antecessor do gráfico de candles. Então, vamos lá. Abriu meio-dia, abriu uma cotação agora de 8. Beleza, aí o gráfico ficou oscilando. Até que chega meio-dia 15, ele fecha e abre o candle, a barra da meio-dia e 15. Beleza, meio-dia 15, tem outra oscilação. Beleza, fechou, passou 15 minutos. Aí, eu não sei se estou explicando direito, ou deixa eu explicar melhor. Beleza. Meio-dia 30, meio-dia 31, meio-dia 32, meio-dia 33, o gráfico vai ficar oscilando para cima e para baixo. Por quê? Oferta e demanda. Galera tá comprando, galera tá vendendo, galera tá comprando, galera tá vendendo. Aí ele veio e fechou na cotação meio-dia 45 para abrir o outro. Então, quais são os pontos que nós temos aí no gráfico? Abertura e fechamento. Ok? Esses são os principais. Quais são os outros pontos que ele conseguiu decifrar? Oscilação máxima durante os 15 minutos e oscilação mínima durante os 15 minutos. Ok? Então, aqui eu tenho máxima. Opa. E aqui eu tenho mínima. Máxima e mínima. Desse lado, fechamento. Desse lado, abertura. Esse é o gráfico de barras. Esse é o gráfico de barras. Qual que é a diferença do gráfico de barras para o gráfico de linhas? Olha quantas informações a mais eu tenho. Eu tenho abertura, fechamento, máxima e mínima. Eu tenho um tempo gráfico bem especificado, que no caso foram uns 15 minutos. Eu tenho o eixo X e o eixo Y. Enquanto lá no gráfico de linha, praticamente eu posso dizer que eu tinha apenas o eixo X e o eixo Y, mostrando ali o preço e o tempo. Então agora eu estou muito mais beneficiado por informações. E esse cara que criou o gráfico de barras, ele é o detentor até hoje do recorde mundial de trades com uma taxa de acerto alta, consecutivas. E, se eu não me engano, foi 113, 117, foi mais ou menos ali beirando o 120, que ele conseguiu acertar consecutivamente. Então, esse é o cara que tem hoje o recorde mundial. Aqui no Brasil, se eu não me engano, quem tem o recorde é o Marcelo Ferreira, ele fez em torno de 70, 80 trades consecutivos no game. Então, vocês veem a diferença. E por que esse cara, ele realmente conseguiu bater esse recorde? Porque ele tinha informação na frente da galera. Ó, deixa eu apagar isso aqui, para eu explicar melhor para vocês o que seria essa informação na frente da galera. Beleza, só um exemplo besta. O preço ele oscilou aqui, veio aqui tal, veio aqui tal, veio
aqui, aí veio para cá, veio para cá, e aí começou então mais ou menos assim. O que ele percebeu? Se ele estivesse olhando para o gráfico de linhas, a sensação ia ser essa daqui, ó. Esse aqui praticamente seria o gráfico de linhas. Mas já no gráfico de barras, olha quanta informação a mais ele tem. Ele percebeu que aqui ele tinha uma resistência, que o preço não conseguia passar, por exemplo, 12, né? Vamos fingir que aqui na escala eu estou no preço 12. O preço não conseguia passar daqui, ó. Tentou uma vez, tentou duas. Na terceira ele vinha aqui e batia a venda. Depois que ele percebeu. Depois, olha como as mínimas estavam começando a ficar inclinadas. Então ele vinha aqui e batia a venda também. Ele tinha mais informação, ele tinha mais contexto. Enquanto a linha azul é quem estava lendo o gráfico de linhas. Olha como é muito pobre em informação. Precisa até ver o tempo. Ó, já deu 10 minutos, precisa acelerar o passo aí. Tá? Então é muito pobre em informação. Compensa muito mais a gente ler o gráfico de barras, porque aí a gente tem muito mais informação do que o próprio gráfico de linhas, beleza? Então essa é a principal diferença dos trades. Quanto mais informação, quanto mais nutrido de informação nós estivermos, melhor a gente vai se dar aí dentro do mercado financeiro. Vamos fazer então aqui o ponto para deixar bem claro e bem específico como que funciona o gráfico de barras. Acho melhor eu pegar isso e vou jogar para cá. Aqui então eu tenho também o gráfico, né, a cotação. Ó, observem comigo o seguinte, o preço, essa barra abriu aqui, abertura. O fechamento da barra foi aqui em cima. Beleza? Então, vamos supor que ela abriu aqui no 8. Abriu no 8 e fechou aqui em cima. Então, ó, automaticamente eu sei que o preço se valorizou. Essa é a primeira coisa, o preço se valorizou. Por quê? Ela abriu no 8 e fechou no 14, sei lá. Então, se valorizou. Aqui, abriu no 14, porque abre do lado esquerdo, e fechou no 8. Então, essa barra se desvalorizou. Esse é o ponto mais importante que a gente precisa entender. Que aqui a barra se valorizou, aqui a barra se desvalorizou. Então, é uma barra compradora e aqui se tornou uma barra vendedora. Ok, pessoal? Eu acredito que ficou claro, né? Se ela abriu aqui nessa cotação e ela subiu e fechou aqui, então nós temos uma barra compradora. Se ela abriu aqui e fechou aqui, nós temos uma barra vendedora. E os pontos, a máxima, né, fica em cima e a mínima fica embaixo. Aí, tranquilo. Aí esse operador tava lá operando, tal. Aí chegou um amigo dele e falou assim, cara, eu adorei o seu gráfico de barras, mas sinceramente eu acho ele, visualmente falando, ruim. Por quê? Eu preciso de muita atenção, muitos detalhes para entender aonde ele abre, onde ele fecha, qual é o ponto máximo, qual é o ponto mínimo. Não fica tão nítido, porque é tudo muito igual. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso e se tornar facilmente, na verdade, se tornar fácil a visualização desse movimento. Então, eles lá estudando juntos, eles acabaram criando o gráfico de candlestick. Então, o candlestick ele é um derivado do gráfico de barras. A diferença é porque nós trazemos a cor para ele e acrescentamos, então, algumas outras nomenclaturas. Então, vamos lá. Eu sei que ele abriu aqui, certo? Aí o gráfico veio e subiu. Nisso que subiu e ele finalizou, eles acabaram pintando de verde. Por quê? Porque o verde sinaliza a compra do ativo. E todas as vezes quando o gráfico abriu aqui e ele fechou embaixo, ele vai ficar vermelho, sinalizando a venda. Então, esse é o gráfico de candle, é um derivado do gráfico de barras. Se o preço, ó, aqui então, deixa eu só sinalizar, aqui a abertura dessa minha barra 1 e aqui a abertura da minha barra 2, ok? Então, vou colocar aqui em cima, ó, barra 1, barra 2. Qual que é a diferença de uma para outra? A abertura foi em um determinado ponto, o fechamento foi acima. Então, se o fechamento foi acima, significa que a barra se valorizou. Ela se valorizando, fica da cor verde. Ela fica da cor verde. Ela ficando da cor verde, sinaliza que o preço subiu. Agora, qual que é a barra 2? A barra 2, ela abriu em cima e o fechamento foi embaixo. Então, ela ficou vermelha, ok? Então, ela se desvalorizou. Significa que o preço está querendo descer e aqui significa que o preço está querendo subir. Está se valorizando, está se desvalorizando. Esse é o gráfico de candle, é um derivado do gráfico de barras. O que nós temos aqui em cima? Máxima, máxima, mínima, mínima. Isso nunca vai mudar. A máxima é sempre o ponto máximo que o gráfico conseguiu subir. A mínima é o ponto mais barato que o gráfico conseguiu ir. É a mínima, o chão. Qual que é como se fosse a máxima. Não tem nem como eu dar um exemplo. É a máxima.
A máxima sempre é o ponto mais alto e a mínima é sempre o ponto mais baixo, ou o ponto mais barato ou o ponto mais caro. Então isso aqui tem que fixar na cabeça de vocês, galera. Máxima é sempre em cima, mínima é sempre embaixo. Se eu estou vendo um candle verde, significa que o preço se valorizou. Se eu estou vendo um candle vermelho, significa que o preço se desvalorizou. Essa é a regra 1. Regra 1. E agora a gente vai para outras nomenclaturas. O que acontece? Arthur, o que é essa parte aqui? Essas duas partes fininhas aqui? Nós temos dois nomes que nós utilizamos para ela, tá? O primeiro é sombra, ou você pode colocar como pavio. É isso que nós chamamos, isso aqui. Por quê? Porque eu vou colocar depois na prática para vocês entenderem a formação. Mas é praticamente isso aqui, ó. O preço, ele abriu aqui. Beleza. Aí ele começou a subir. Tal, foi fazendo a formação dele e tal. Aí aqui, ó, ele subiu, fez a máxima dele, mas aí ele caiu e fechou aqui. Ele não passou por aqui, ó, aonde eu falei? Então, aonde ele passou, ele vai deixando esse pavio, essa sombra, sinalizando por onde ele já passou. A diferença é, nesse caso, ele abriu aqui, ele subiu, veio até aqui, mas o fechamento caiu, então ele deu uma leve desvalorizada. Então ele deixou sombra, ele deixou pavio. Significa que o candle está perdendo força? Isso a gente vai aprender na próxima aula sobre leitura, leitura gráfica. Literalmente como a gente consegue ver o movimento. Mas a princípio não significa que ele está caindo, e sim que ele teve ali um alongamento muito maior da sua força compradora. Então não se preocupem com isso. Isso aqui então é o pavio, galera. Onde o preço passou, voltou, deixou pavio, deixou sombra, é a mesma coisa. É a mesma nomenclatura que nós utilizamos. Vamos agora para a outra nomenclatura. A diferença entre a abertura... Nossa, ficou muito ruim. A diferença entre a abertura e o fechamento, então, ó, aqui foi a abertura, aqui foi o fechamento. Nós chamamos de corpo. Corpo do candle. Okay? Então, essa parte é o corpo do candle. Essa parte, então, aqui, deixa eu colocar do outro lado para ficar melhor. Essa parte aqui e essa parte aqui, nós chamamos de sombra, ou pavio. Sombra e sombra. Ok? Corpo, sombra, sombra. Máxima, mínima. Abertura eu já escrevi, né? Abertura, fechamento. Máxima, mínima, abertura, fechamento. Corpo, essa parte gordinha do candle, seria a diferença da abertura do fechamento. Sombra e sombra. Então, é isso, galera. Bem simples aí a identificação do que é um candle, o que é o gráfico de base, que é o gráfico de linhas. Espero que vocês não ficaram com dúvidas. Tentei ser o mais claro possível. Vamos olhar agora na prática. Se for com alguma dúvida, volta o vídeo aí. Eu acho que eu deixei bem especificadinho cada coisa. Também, se você não conseguiu entender, chama a gente no nosso Instagram. Tá aqui, ó, @exponencial. Ou, se você preferir, deixa algum comentário aqui no próprio vídeo que a gente acaba respondendo aí para vocês, tá bom? Então vamos agora para o gráfico visualizar como que funciona isso. E o próximo tipo gráfico que nós vamos observar é o gráfico de candlestick. Desculpa, o gráfico de Renko. Só um segundinho. Então, pessoal, eu estou aqui no Profit e estou com um gráfico de linhas. Então, observem como fica difícil a leitura. É ruim para a gente saber qual foi o ponto máximo, qual foi a oscilação, aonde a gente pode posicionar aí uma ordem de entrada ou uma ordem de saída. Acaba sendo bem ruim. A gente não tem uma leitura muito boa. Então, esse é o gráfico aí que eu já peço para vocês excluírem, que não vale a pena a gente gastar tanta energia com ele. Diferente dos outros gráficos. Então, como que a gente pode mudar aí no Profit? Primeira coisa, o Profit vai vir dessa maneira. Alguns já vão ter até aqui em cima muitas abas, muitas coisas, mas qualquer coisa, só vocês virem aqui ó, em exibir ferramentas, você pode colocar aqui, selecionar todas, vai abrir todas aí, vocês, ó, deixa eu fazer logo, aqui ó, todas, aí tem gráfico, aí, agora eu preciso achar aqui ó, tipo gráfico, aí você vem aqui, você pode mudar, ou um atalho, que eu prefiro, clico aqui no reloginho, vai abrir essa guia, e aqui também eu tenho o tipo gráfico. Então, próximo ao gráfico de base.
Olha como agora a gente já tem uma melhor visualização do que o ativo está fazendo. Como assim? Deixa eu colocar para vocês verem a diferença. Olha, é gritante, que parece que ele só sobe e agora ele cai. Agora olha no gráfico de barras o que realmente ele está fazendo. O ativo está de lado, o ativo está bem feio de lado, ó. Isso aqui, ó, diferente de abertura e fechamento dele. E o que eu já consigo observar? Ó, ele não consegue passar daqui, não consegue passar daqui. Porque, ó, olha quantas mínimas eu tenho. Máximas, na verdade, primeiro. E olha as mínimas. Tá bem difícil, tá bem feio. É diferente. Agora, se eu olho para o gráfico de linhas, olha que coisa pior ainda. Não consigo fazer uma leitura. Então, o melhor gráfico aí para a gente estar utilizando é o gráfico de Candle. Olha como fica visualmente falando bem mais bonito, muito mais acessível. A gente já está entendendo que o gráfico está correndo de lado. Não precisa nem falar muito, ó, o gráfico está de lado. Agora não é hora da gente fazer nada, 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 nada. E olha a formação dele, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Quando o preço está caindo, ele vai ficando vermelho. Quando o preço está subindo, quando o preço fica acima da abertura, ele fica verde. Quando o preço fica abaixo da abertura, ele fica vermelho. Então, ó, nesse caso, ele está ficando vermelho, significa que ele está se desvalorizando, ok? Ele está se desvalorizando. E ó, olha o pavio, a sombra, né, sendo formada. Por quê? Porque o preço já chegou aqui nessa cotação. Essa daqui é a cotação, ó. O preço já chegou aqui nessa cotação. Só que aí ele voltou, ó. Ele subiu, deixa eu diminuir bastante aqui a velocidade. Ó, diminuir a velocidade, ó. Foi, não tem sombra. Caiu um, deixou sombra. Subiu, não tem sombra. Caiu, fica sombra. Tá? Então é assim que as sombras, os pavios aí são formados, ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. A princípio nós não vamos estar utilizando isso tão à risca, mas na leitura do contexto isso aqui é importante. Então vocês precisam deixar bem fixada essa aula e a próxima, porque quando a gente está falando de uma leitura gráfica, a gente está falando de uma coisa bem ampla. Então, neste caso, é como se a gente estivesse falando assim de uma. Eu vou usar muito essa analogia, tá? Sobre uma floresta. Nós estamos analisando as folhas da floresta, coisas miudinhas das folhas, mas a gente precisa entender como que está a árvore, como que está a fauna, como que está a flora, para a gente sim trazer o contexto, olhar para um todo, um todo. A partir do todo a gente toma a nossa decisão de entrada. Não é apenas através do candle, e sim de um todo. Então fiquem atentos aí que nossa próxima aula nós vamos abordar a questão da leitura. Porque a leitura gráfica é como se fosse uma alfabetização. Então a gente começa no A, E, I, O, U, que é esse primeiro passo aqui que eu estou passando para vocês. Depois a gente começa ali a juntar palavra, começa a juntar letra, formar frase, ler contexto. E assim a gente começa a se tornar realmente um especialista. Não pensem que é fácil, é uma coisa muito difícil, uma coisa bem delicada. Mas é possível, tá, galera? É possível mesmo. Então espero que tenha ficado claro aí essa parte. Então agora eu vou deixar essa tela aqui mesmo e vou trazer o exemplo para vocês do gráfico de Renko. Então qual é o ponto? Nós tínhamos aqui dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então o eixo X nós estávamos falando do tempo, do preço, e o nosso eixo Y nós estávamos falando do tempo, ok? Sendo assim, no gráfico de Renko, nós não temos o tempo, nós temos apenas o nosso eixo X que nós estamos falando da cotação. O Renko, ele pode ser traduzido como box, tá? Como se fosse caixinhas. Então vocês vão observar que o Renko, eles são caixinhas. Eles podem ser caixinhas da cor verde ou caixinhas da cor vermelha. Opa, falei vermelho e pintei de verde. Ou caixinhas da cor vermelha. Então ele sinaliza dessas cores da mesma forma que o gráfico de barras ou de candle sinaliza pra gente. Quando ele está subindo, ele vai ficando verde, quando ele está caindo, ele está ficando vermelho. Pode também trocar de cor, mas é só pra gente exemplificar. Arthur, mas como se ele movimenta, sendo que ele não tem o eixo Y? Perfeito. Ele se movimenta através do próprio movimento do ativo. Então, aqui nesse box, nos box, né, no Renko, que nós vamos estar colocando, nós vamos... Deixa eu só editar. Nós vamos colocar a quantidade de ticks que nós queremos que ele se movimente. Por exemplo, eu vou colocar 10R. O que seria o tique? Então, ó, se eu estou aqui no gráfico, eu vou marcar aqui a diferença de cotação. Então, 1, 2. Essa diferença de cotação se chama tique, entre um ponto e o outro. Esse espaço se chama tique. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Putz, não vai dar para colocar 10. Mas, sei lá, eu vou mudar isso aqui. Então, vou colocar 10R, vou colocar 2Rs. Aí fica mais fácil para desenhar. 2Rs. Então, o que acontece? Quando o ativo abriu aqui. O ativo abriu aqui.
Quando o ativo se movimentar 2 box, ele vai fechar, desculpa, quando o ativo se movimentar 2 ticks, ele vai fechar um box. Então vamos supor, beleza, começou lá a subir, tal, tal, tal. Subiu um tick, 2 ticks, ele fechou e já abre outro. Subiu mais 2, 1, 2, fechou e abre outro. Subiu mais 2, 1, 2, fechou e abre outro. Ah, caiu 2, 1, 2, certo? Não. Ele não vai ficar assim. Ele vai, teoricamente, vir para cá. É assim que ele vai se movimentando. Por quê? Fechou 2 negativos. Ele ficou abaixo do anterior, fechou 2 negativos e subiu 2 aqui. Vamos fazer na prática? Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil ali de ser entendido. Então, vou colocar aqui, ó, 2R. Tá, como que eu posso mudar? Vem aqui, ó, candle. Ah, melhor colocar na prática mesmo. Você vem aqui e digita já o renko. Então, eu posso colocar renko 10. Então, não, ao contrário, desculpa. Apareceu ali, mas vou colocar, por exemplo, 10R. Seria 10 renko. Vou colocar 2R. 2 renko. Um tique renko. Ó, esse aqui é o gráfico de renko. Vamos dar um play aí. Deixa eu aumentar a velocidade. Ó, o renko, ele pode vir com pavio ou não. Eu que coloquei o pavio, tá? Só clicar com o botão direito, propriedades, e clicar aqui, ó, em candle, que aí ele vai deixar o pavio para vocês. Mas se vocês não quiserem também, não precisa deixar o pavio, pode tirar aí que não tem problema nenhum. Então, olha só, ele vai se movimentando, ó. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Ó, quando ele formar 2 box, quando ele formar um box, ele vai lá e vai fechar. Desculpa, quando ele movimentar 2 ticks, ele vai lá e vai fechar um box, ó. E ele não tá contando com o tempo, tá, galera? Aqui ele tá só sinalizando o tempo, mas ele não tá contando com o tempo, não. Ele conta apenas com a movimentação do preço, ó. Foi lá, tá vendo? Ele veio aqui. Ele veio aqui, ó, nessa cotação. Por que ele não fechou? Porque ele precisa passar pro próximo. Se ele passasse pro próximo aqui para baixo, ele vai fechar esse box e começar um box novo para baixo. Tomara que ele feche aqui para baixo, para vocês verem. Ó, ele tá aqui. Ele precisa de um tick para baixo para completar 2 boxes para baixo. Não contam esses aqui do meio e sim depois. Arthur, qual que é a vantagem e desvantagem de nós utilizarmos o REM? Quando a gente está trabalhando com REM, como a gente só está vendo a movimentação do preço, acaba sendo um gráfico mais limpo, um gráfico onde mostra para você realmente a direção, se o preço está subindo ou se o preço está caindo. Muitos traders utilizam ele para literalmente entender a tendência. Fica melhor para a gente saber qual foi o pico máximo, o pico mínimo, sem um fator tempo, porque às vezes o tempo também pode atrapalhar, que é o que nós vamos ver na aula de candlestick, na aula de contexto. Ó, fechou aqui o box, tá? Fechou aqui, ó, foi o próximo, ó, movimentação muito rápida. Desceu, por quê? Ele não quer saber do tempo. Um renko pode demorar 1 segundo, igual aconteceu, ou pode demorar 20, 30, 1 hora, que seja. Ele só depende da movimentação. Enquanto o preço não der aquela cotação, ele não vai se movimentar e ponto final. Deixa eu voltar onde eu estava. Então, o gráfico de renko ele é melhor para a gente entender qual é a tendência, se a movimentação do preço está caindo, se o preço está subindo, o que o preço está fazendo. Porque no gráfico de barras ou no gráfico de candles, o pavio acaba influenciando, ele acaba também tendenciando o que a gente vai querer fazer. Então, às vezes é ruim e às vezes é bom, depende do que você quer, é mais uma questão de prática. A maioria dos traders acabam utilizando o gráfico de candle, não utilizam o gráfico de renko, mas também é válido do mesmo jeito. Principalmente eu acho que para treinar, para testar, nós que estamos começando, precisamos aí praticar. Então qualquer tipo de gráfico é bom, porque vai trazer a facilidade e a interpretação do movimento do preço. Então a gente precisa entender o que a gente se dá melhor. Depois que a gente entender isso, as coisas vão fluir muito mais fáceis aí pra gente, e é tudo uma questão de horas de tempo de tela. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí todos esses tipos gráficos, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de candles e gráfico de renko. Tentei deixar muito bem especificado. Se vocês não entenderam, como eu já falei, deixem um comentário, chama a gente no direct do Instagram, ou mesmo chama no WhatsApp, a gente responde. Beleza? Vamos lá, então, voltar aqui para a gente só abordar o último tópico. Aí. Então, galera, então aqui, ó, eu separei os tempos gráficos mais utilizados. Então, eu já expliquei para vocês como que funcionam a parte dos gráficos desses 4 tipos e agora como que nós vamos colocar o tempo gráfico neles.
para as operações de day trade, quais são os tempos gráficos mais utilizados? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 15 e 60. Eu poderia até colocar o 30 minutos aqui, mas nós não acabamos utilizando tanto aí. Eu, particularmente, é minha peculiaridade utilizar o de 30, tá? Então, esses são os tempos gráficos mais utilizados. Como assim? Lembra naquele exemplo que nós estávamos falando de 15 minutos do gráfico de candle ou do gráfico de barras? Então, significa que cada barra era 15 minutos. Aqui, quando eu coloco o gráfico de 1 minuto, significa que cada barra representa 1 minuto. Gráfico de 2 minutos, cada barra representa 2 minutos. 5 minutos, cada barra representa 5 minutos, e assim sucessivamente, para day trade. E para swing trade, 60 minutos, 120, que seria 2 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês. Esses são os tipos gráficos e os tempos gráficos mais utilizados. A gente vai trazer na próxima aula uma coisa também bem mais prática, como que a gente acaba encaixando a leitura, os padrões de candlestick e como que a gente faz a entrada e saída na operação, como realmente a gente consegue ler o gráfico para saber se é hora de comprar ou hora de vender. A gente vai aprender o nosso primeiro passo na próxima aula. Então, espero que vocês estejam gostando desse curso. Deixem aí o seu comentário, deem aí pra gente o seu feedback, porque é assim que a gente acaba crescendo. Beleza? Pessoal, então fiquem aí com Deus. Vamos ficar por aqui essa primeira aula, já até extrapolamos o tempo. Eu tentei fazer aulas rápidas de no máximo 10 minutos, mas essa primeira aula aí realmente foi necessário para a gente deixar tudo bem explicadinho sobre tempo e tipo gráfico. Beleza? Então, deixem o seu like, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para o melhor conteúdo do mercado financeiro. Beleza, galera? Fui!